A gente agora vai passar para a imagem do hexagrama 37. Vamos começar pela Alaide. A imagem eu já falei para vocês que é sempre tirada dos trigramas. E nesse aqui a gente tem o fogo, né? Uma positiva, uma negativa, uma positiva, é o fogo. E aqui uma negativa e duas positivas, é o vento ou a madeira. Então, imagem. Vento surge do fogo. Imagem da família. Lembrando que a família é o céu anterior, quer dizer, é ele quem vai fazer com que apareça o ponto de mutação, né? O outro lado, o que está por trás das histórias. Assim, o ser superior, quer dizer, quem tem miolo, pesa o conteúdo das suas palavras e é consistente em suas atividades. Por quê? Porque se não for, acontece o que a gente viu que teve que acontecer. Um ponto de mutação desse porte que a gente está vivendo. Se o texto da imagem sempre indica a atitude ideal, constata-se que as energias de ambos os componentes, quer dizer, o fogo e o vento, o fogo e a madeira, o vento e a madeira é o mesmo desenho, fluem no mesmo sentido. O binômio fogo-vento implica no potencial de cumplicidade ascendente que alcança objetivos comuns. As queimadas, os incêndios nas florestas, ou simplesmente você poder aquecer um chá, né? No fogareirozinho. A fluência conjunta a ambos encoraja, assim como a união visando uma mesma meta, fortalece todos os membros de uma equipe. Daí é que o ser superior tem que saber dosar isso. A gente está vendo certas loucuras acontecerem, né? Nos Estados Unidos tem festas, inclusive, que as pessoas vão para pegar Covid. No Brasil, a gente está vendo quanto mais a nossa curva do Covid sobe, quanto pior está a nossa situação, mais as cidades estão saindo do isolamento social e mais gente está se encontrando nos bares e etc, né? E antes de ter um Covid, antes de ter um ponto de mutação como a gente teve, o desrespeito à terra estava muito grande. As usinas, as queimadas, o degelo lá em cima, a própria Antártida lá embaixo, e os efeitos estufa e por aí vai. Não havia respeito à terra mais. Teve Acordo de Paris, mas não foi cumprido.
foi assinado por alguns, mas não foi cumprido. Mesmo com os cientistas avisando, nenhuma providência. Parece que o capital, no sentido da parte perversa do capital, porque tem uma parte que é saudável do capital, mas tem uma parte perversa, é a que prevalecia. Não, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Quando o Trump tomou posse, a gente foi ver, Detroit era uma ruína, tinha acabado. Os Estados Unidos vendia produtos chineses e mexicanos. A gente saía daqui, ia lá comprar carrinho de bebê, tudo feito na China. Não podia comprar da China para cá. E trazer para cá. Então, era um comércio perverso e, ao mesmo tempo, o interior dos Estados Unidos cheio de analfabetos e de pessoas pouco preparadas tecnicamente para qualquer atividade. Assim entrou o Trump. Quando ele entrou, era isso o país. E eu acompanhei as eleições presidenciais e ficava horrorizada com a mentalidade do povo, a ignorância do povo, de modo geral. O que você tem são maravilhosas universidades, centros de pesquisa, cidades fantásticas, aqui e ali para os turistas, mas o miolo mesmo é paupérrimo, muito pobre, pobre de cabeça, pobre de vida. A condição primeira é a união consigo mesmo, pois as divisões internas são as sementes dos conflitos externos. Se a gente não se junta com a gente, se a gente não para e pensa no nosso bem-estar primeiro, aí falamos com o nosso silêncio e ausência, tanto quanto com a nossa presença e gestos. Inútil dizermos quando não somos. De tantas formas podemos nos expressar, não apenas verbalizando palavras. Basta que vocês vejam como se comporta um país, como se comportam as pessoas com relação ao planeta, às crianças, aos velhinhos, aos doentes, às famílias. Não adianta o que eles dizem, o importante é o que eles fazem. A constância de atitudes delineia o caráter. Não, eu vou ter. Eu vi várias pessoas. Eu vou votar no fulano, vota no fulano, você tem que votar no fulano. Aí depois, quando o fulano não deu certo, eu não votei no fulano, não, eu votei no cicraninho, mas ele não passou. Eu conheço um monte de gente assim. Se a postura repercute com eloquência, dar-lhe consistência é o mesmo que procurar unificar o próprio ser. Se você é o que você é o tempo inteiro, a unidade em você vai aparecendo, tanto para o bem quanto para o mal. O poder da chama depende da madeira, do combustível que a alimenta. Você já, não sei quem teve casa com lareira, que no Brasil é gostoso ir para lugares frios, a gente tem casas às vezes em lugares frios, mesmo quem já viajou, hoje muita gente viajou, depende da madeira, o poder da chama. Assim também, depende da madeira, do elemento penetrante, a gente vai ter um poder de clareza melhor ou pior.
Eu dei o exemplo da Finlândia outro dia. Soube da Finlândia por quê? Porque era um país todo destroçado. E eles resolveram botar o país em pé. Eles puseram o país em pé antes da guerra. E resolveram que aquela miséria ia acabar e que iam cuidar de todas as criancinhas e que iam providenciar para que a sociedade deles se pusesse em pé. E aí veio a guerra. E não faltou um enxovalzinho de bebê para nenhuma criança naquele inverno. E era feito de material de papel. E o interessante é que aquilo ia passando de uma criança para outra. E quem recebia aquela caixinha de enxovalzinho de bebê cuidava daquele material e repassava aquele material para a próxima criancinha. Nenhuma criancinha ficou sem ser vestida. E eles recuperaram a terra, que era toda acabada com incêndios, etc. Hoje eles têm um país. Eu queria morar lá. Você queria morar lá? Mas o que você fez para ajudar a construir lá? Você não quer ajudar a construir aqui, que é tão mais fácil? Você quer ajudar a destruir aqui? Então, é isso que por que o céu anterior é justamente a imagem do vento que surge do fogo e que é a família? Porque se você não cuida de tudo isso, o que vai acontecer com você é um belo ponto de mutação, porque vai explodir lá na ponta. Então aqui a gente termina a parte da imagem da Laíde e vai partir para o Wilhelm na próxima vídeo.